Gente, essa é uma edição especial do Pili News, é o Pili News Convida, onde eu trago um convidado para falar sobre um tema interessante. Hoje temos os caminhões da rua, que deve ter pegado, né, John? Pegou um pouquinho ou não? De leve. De leve. E principalmente a Flávia aqui, ela é advogada especialista em imigração. A gente vai falar sobre esse tema que vocês me perguntam tanto a respeito. Como você foi parar nos Estados Unidos? Então, eu estudei português e russo na USP e eu terminei lá, no meu último ano eu ganhei uma bolsa e fui passar um ano nos Estados Unidos. Isso já há 20 anos atrás. Certo. Então eu passei um ano e depois outro ano e eu fui ficando, fiquei legal, fiz tudo que não devia ter feito e finalmente consegui minha documentação e depois eu voltei a estudar. Então eu fiz outro bacharelado, fiz mestrado e fiz doutorado em Direito. A gente sabe que a situação política do mundo mudou muito de uns tempos pra cá. Muito. E eu acho que no sentido de documentação, no sentido de você realmente conseguir um tipo de visto ou green card mesmo, deve estar mais difícil. Depois que o Trump foi eleito, como é que você viu essa mudança, assim, estando lá e trabalhando com isso? Então, infelizmente eu tô vendo uma mudança negativa. Antes era aquela coisa, você quer investir nos Estados Unidos? Legal, vamos incentivar a uma pessoa, um estrangeiro, certo, investir. Você quer trabalhar nos Estados Unidos? A tua empresa quer te expatriar? Legal. Isso está mudando. Os últimos 2 anos está tudo mais difícil, tudo mais demorado, tudo mais complicado, mais analisado. Então, é uma mudança que, infelizmente, não está positiva para os Estados Unidos, porque é contra o intuito do Estatuto, que era trazer os melhores do mundo para os Estados Unidos. E tem uma desconexão. Um dos grandes fortes, acho que o que criou os Estados Unidos e posicionou ele como é justamente o fato de eles terem atraído todos os talentos do mundo, né? Exatamente. Exatamente. E hoje está mais complicado. Bem mais complicado. Então, o sentimento, não só do ponto de vista burocrático, mas até as pessoas estão mais anti-imigrante, o que não era o caso há uns anos atrás. Por que você acha que tantos brasileiros querem ir para os Estados Unidos? É o sonho americano, né? O americano tem o soft power, que então é aquela coisa, está infiltrado na nossa cultura. Então, são os filmes, as músicas, a cultura. Então, eu tinha a ilusão americana. E lógico que tem o bom e o ruim, mas eu acho que continua ainda aquela coisa da cultura americana, tá permeada na cultura brasileira, e a gente quer o sonho, a gente quer ir para Hollywood. E o que você vê de lado ruim de morar nos Estados Unidos, que no Brasil pode ser melhor em algum aspecto? Olha, um exemplo eu acho que eu gosto de sempre usar são as leis trabalhistas. Certo, porque as leis trabalhistas a gente reclama aqui do Brasil, mas, por exemplo, a licença maternidade. Aqui no Brasil são 4 meses remunerados. Lá são 6 semanas não remuneradas. Caraca. Então a mulher acabou de ter um bebê, aquela coisinha de 6 semanas, tem que deixar lá na creche e tem que trabalhar porque não vai perder o emprego. Sim. Então são coisas pequenas, mas que a gente não dá valor. O 13º salário, 1 mês de férias. Imagina, eu não tenho 1 mês de férias há 20 anos. Mas por outro lado, eu vou fazer um parênteses. Eu fui de limpar a casa, cuidar de crianças, não ter documentação, a ter a oportunidade de estudar e transformar minha vida. Então acho que isso também é parte do apelo do sonho americano. E faz toda a diferença. Essa mobilidade social que não existe com tanta facilidade, que existe, mas não é tão fácil. Então, tem o contraponto, tem as coisas ruins, certo? A falta da mãe, a falta do pai, a falta da comida ruim pra caramba. E para os brasileiros que querem, qual que você acha que é o caminho? Quais caminhos tem para eles seguirem, assim? Como é que funciona? Olha, estudo e talento são as coisas mais fáceis de abrir portas. Então, por exemplo, você é um pesquisador, você tem publicação, você é um artista, e artista é uma definição bem abrangente de arte. Certo. Então, você tem oportunidade. Então, é focar e ser o melhor no que você faz. Então, focando, sendo o melhor no que você faz, é bem mais fácil de ir para os Estados Unidos. Existem outros vistos mais simples, onde não tem tanto requerimento de ser o melhor dos melhores, mas por que não? Você ganha 2 coisas, você ganha um talento, né? Um reconhecimento de nome e ganha a sua documentação. Então, há caminhos legais, não recomendo ficar ilegal, não recomendo ir como turista e ficar, isso são coisas que não vale a pena. Sim, especialmente nos dias de hoje, que a gente tá bem complicado lá. Eu acho legal do visto que a gente tá tirando, que é o visto O2, O1 e O2. Isso. Que a gente, não só o visto por eu poder trabalhar lá e tudo mais, eu acho que tem a questão também, justamente o que você falou, é um visto que realmente
É como se fosse um selo ali, um carimbo de qualidade. De qualidade, é um exato. selo de qualidade. Então é muito legal e o pessoal do O pode ter aquela vida dupla. Você tem a vida no Brasil e você tem a vida nos Estados Unidos, não tem requerimento de morar lá, não tem requerimento de morar aqui. A questão tributária também é mais fácil, porque você não está pagando imposto lá e imposto aqui. Então é um visto muito atraente e é aquele selo de qualidade. Olha, eu consegui, eu cheguei naquele patamar da minha carreira e nada melhor do que ter um reconhecimento de um país, de um outro país. Não importa que seja França, Estados Unidos, lógico que eu trabalho com os Estados Unidos, mas é legal da pessoa ter chegado nesse nível. Com certeza. E eu queria saber um pouco mais, assim, beleza, você chegou lá e casou com um americano. Existe a chance de você perder o seu... Seria o green card já que você tem depois de casar com um americano? Como é que funciona? Sim, se for mentira, porque tem muita gente que casa falso. Se for mentira, você pode perder. Eles podem rescindir não só o seu green card, mas como a cidadania. E eles fiscalizam o seu casamento? Sim, tem toda uma regra. Então, você pega um green card por 2 anos, depois de 2 anos você tem que passar por uma outra peneira para verificar se o casamento é verdadeiro. Entendi. Quando você faz a cidadania americana, passa por uma outra peneira. E tem gente que consegue, mas eu não recomendo, especialmente nos dias de hoje. Agora, lá em Los Angeles, eles abriram uma unidade de desnaturalização para tirar a cidadania de cidadãos americanos. Então, estão passando pente fino. O ponto é, o pessoal antes falava, não, legal, consegui, deu jeitinho. Não. Eu casei com o americano, divorciei, casei de novo, enfim. Uma novela. Mas eu recebi a minha residência por esse meio. Mas eu tinha um filho, era verdade, então era uma situação verdadeira. Mas eu acho loucura. Pessoal, casal falso. E qual que é o lado negativo do green card? Assim, muitas pessoas olham o green card como um passaporte para o mundo inteiro e... Sabe que é uma coisa engraçada, André? Às vezes as pessoas falam assim, olha, eu quero um green card. Aí eu começo a fazer as perguntas, você vai ter renda no Brasil? Aí a pessoa fala assim, sim, eu vou continuar trabalhando no Brasil. Aí já começa. Aí que eu tenho um monte de... Porque o Brasil não tem um tratado bilateral com os Estados Unidos. Então você tem a dupla tributação se você tem um green card. Porque é um... ótimo. Exatamente. Você pagar imposto em 2 países. Exatamente. Então já começa com isso. O green card você tem que passar 6 meses do ano no Brasil. Não, desculpa, nos Estados Unidos. Então tem um requerimento de presença física 180 dias do ano. O meu pessoal, a maioria dos meus clientes são pessoas que estão no mundo, então não pode estar preso. Então, 90% dos meus clientes chegam assim, eu quero green card. Aí eu começo a fazer as perguntas, aí eu falo para falar com o contador, e aí a gente volta para fazer um outro tipo de visto. Como um turista pode ser deportado? Você já viu? Eu imagino que você deve ter ouvido de história. Tem várias. Tem várias, então. O pessoal vem como turista, você pega 6 meses, né? Aí o que o pessoal faz? Começa a dirigir Uber, Lyft, que é igual o 99, né? Sim. Que vocês têm aqui. Então começa a fazer coisas que não devem. Tem gente que coloca em grupos da internet, no Facebook, falando, quero alugar uma conta de Uber, quero alugar uma conta de Lyft. Você aluga a conta de outra? Meu Deus. Por isso que enfim, é complicado a história do Uber e do Lyft lá, porque às vezes você pega o seu Uber, você olha a foto da pessoa, não é a pessoa que está dirigindo você. Entendi. Então é bem complicado, mas são violações. Colocar o filho em escola pública, você está lá passeando, colocar o filho, é violação do visto de turista. Então são coisas pequenas, mas que a pessoa começa a falar, estou morando nos Estados Unidos. Não, você não pode morar nos Estados Unidos com visto de turista. Então tem vários problemas, é igual aquele joguinho do Super Mario que você vai, cai no poço, vai caindo no poço. Então tem vários problemas que podem acontecer, mas o principal é trabalhar sem documentação. Um dos grandes também mistérios de estar entrando nos Estados Unidos é a hora da alfândega ali, que você vai falar com o fiscal. E o que você diria, quais você diria que são os bons costumes na alfândega? Assim, olha, gente, problema na alfândega sempre tem. Tem gente que nasceu assim com o universo, a lua, tudo organizadinho para eles, é unicórnio, sabe? As pessoas que têm problemas e conseguem entrar sem problemas, e tem pessoas que não têm problema nenhum e são pegas. Então, a recomendação, se você vai viajar para passear, você não precisa trazer panela de pressão. Entendi, tem algumas coisas que... Não, são coisas assim, hello! Vamos parar para pensar um pouco o que é você não está trazendo jogo de cama, se você vai passar só 6 meses lá. Então ou por exemplo, mensagens no WhatsApp, legal, vou chegar lá e vou trabalhar no restaurante. Gente, eles têm acesso. Quando você entra como turista, você não tem direitos constitucionais como um cidadão ou um residente. Então, se você falar não para eles olharem no seu telefone, você pode falar não, mas você volta para o Brasil.
certo? Ou para o país de origem, enfim. Então é a questão de ter bom senso. Não estou falando para apagar o WhatsApp, porque se você chega do Brasil e não tem um WhatsApp no telefone, tem algum problema. Então é o bom senso. Não tenha besteira no seu telefone, não leve coisas que indicam que você vai passar mais tempo. A panela de pressão é uma, já tive. Esse exemplo é verdadeiro. Nossa, a panela de pressão levou... O que você está fazendo? Uma panela vai cozinhar no hotel? Acho que não. São coisas pequenas, ou jaleco de dentista, uma moça... como turista. É somente fazer algo errado que você não vai ser pego, na verdade, essa é a melhor maneira. Exatamente. Você faça tudo direitinho. Nada melhor que a verdade fazer as coisas direito. Quais vantagens você vê em morar nos Estados Unidos agora como... A segurança, eu acho que é o número 1. Acima de tudo. Eu deixo o meu quintal aberto, meu cachorro, eu vou trabalhar, meu cachorro tem acesso ao meu quintal e à minha casa, porque o quintal fica aberto. Legal. A educação, onde meu filho vai para estudar em escola pública, não tem necessidade de estudar em escola particular. Enfim, coisas que aqui eu vejo que não é a mesma coisa, sabe? Mas a educação e a mobilidade social. Assim, se eu vou colocar as 3 melhores coisas, a segurança, a educação para as crianças e a mobilidade social. Porque você pode ser quem você queira. Eu brinco que minha pena é seletiva lá. Eu não tenho pena das pessoas. Porque lá, se você tem a sua documentação, você pode ser quem você quiser. Não tem limitação, é só dedicar, foco e humildade. O resto vem naturalmente. Muito obrigado, doutora Flávia. Onde as pessoas podem te achar na internet? Então, no Instagram, @SantosLloydLaw. Certo. Tem o meu website, santosloydlaw.com. Vai estar tudo na descrição também. E o famoso Facebook também, Santos Lloyd Law, também tá lá. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, vai estar tudo na descrição. Se inscrevam no canal se não estão inscritos. E comentem aí o que vocês acharam, que vocês querem convidados. Podem falar o que vocês querem ver aqui, que eu tô escutando, tô lendo tudo. É isso, eu sou o André Pili, tudo muito bacana, muito legal.